Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. É uma grande alegria, meus irmãos, estamos juntos e hoje nós vamos falar, sobre o pecado de Davi, sobre o adultério. Eu quero convidar você a pegar a Sagrada Escritura no Salmo 50. Você pega a sua Bíblia no Salmo 50. Vai dizer a palavra de Deus assim para nós. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo, após o pecado com Betsabé. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado, só contra vós que eu pequei. O que é mal eu fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe me concebeu no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope, e ficarei puro. Lavai-me e tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo, de alegria, para que exulte os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então os maus eu ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que o Senhor, possa nos dar todo o direcionamento deste dia sobre o que Ele quer falar no nosso coração. E Davi era este homem que foi, um homem escolhido por Deus, foi ungido quando tinha 17 anos, era um menino, quando ele tem aquela batalha com Golias, que ele vence Golias, ou seja, ele venceu todos os inimigos internos e externos que existia, para que ele fosse lá e vencesse esta batalha. Mas hoje nós queremos falar especificamente sobre este pecado. Por quê? Porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele pegava a sua harpa e ele ia compondo os salmos, Então a maioria dos salmos ele compôs 150 salmos da Bíblia. Mas quando ele estava lá no auge da sua vida, no auge das vitórias, ele compôs o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que neste Salmo 50 ele está no momento de dificuldade, ele está, vamos dizer assim, no fundo do poço. Porque ele estava aqui no momento de pecado, viveu um momento de pecado, um momento de adultério, ou seja, ele estava no palácio, então ele começa a olhar do palácio e enxerga uma mulher tomando banho no rio, e era Betsabé, uma mulher muito linda. Davi olha para ela e deseja, e assim como ele deseja, como ele era o rei, ele tinha todos os poderes, ele foi lá, pediu para os seus servos que buscassem ela, e ele acabou tendo uma relação com Betsabé, que era esposa do soldado Urias, que era amigo de Davi. Então Davi deseja no coração esta mulher, e ele conclui o ato do adultério. E aí nós vemos a Sagrada Escritura vai nos falar que Davi, ele, além dele entrar no adultério, no próprio ato do adultério, ele também constitui um crime. Por quê? Porque ele pega e manda Urias para morrer nas frentes de batalha. Então, como ele sabia, a partir daquele ato que ele teve de relação sexual com Betsabé, ele gerou um filho, ela engravidou. Então, o pecado naquela época contra o adultério era a morte, Então, era a morte, a lei era rígida contra o adultério. E aí o que ele faz? Ele
articula a morte de Urias. Então ele pega e manda Urias para morrer nas frentes de batalha. E Urias volta numa luta, e aí ele tenta embriagar Urias e manda que ele fosse para sua casa para ficar com a sua esposa, para que ele pudesse ter relação com ela, para depois ele dizer que o filho era de Urias. Só que o Urias pegou e, como era fiel ao rei, ele ficou, né? Ele se embriagou e ficou na porta do palácio para cuidar do rei. Aí Davi não sabia o que fazer, ele pega e articula a morte e manda, né, que coloquem ele numa frente de batalha para que Urias pudesse morrer, para ele poder ficar com a mulher de Urias. Então Davi ele comete um adultério e ele comete também um homicídio. Ele mata Urias, Betsabeia engravida de Davi com esta relação, né? Eles tiveram um filho. E aí a palavra de Deus nos fala que o Senhor ele feriu este menino, né? Ele adoeceu gravemente. E Davi jejuou, orou, né? Se prostrou ficou prostrado diante de terra, vestiu saco, né? Roupa de saco no que eles faziam os jejuns. Não comeu e ficou ali jejuando e orando. Mas o Senhor, né? Feriu este menino que ficou gravemente doente e acaba morrendo, né? E aqui nós vemos que quando Davi recebeu a notícia de que o menino tinha falecido, a palavra de Deus vai nos dizer que ele se levantou do chão, ele lavou-se, perfumou, né? E mudou a sua roupa e foi ter uma refeição. E aí Davi vai consolar Betsabeia e ele acaba, né, dormindo com ela, e ela deu à luz a um filho que também se chamou Salomão. Foi o rei Salomão, né, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, que Deus perguntou a ele o que ele queria, né? Pede o que quiseres, e ele pede que ele tivesse sabedoria. E aí Deus se agradou tanto do coração dele que deu toda a sabedoria e todas as riquezas. Então nós vamos vendo o que, meus irmãos? Que quando ele engravida, Betsabeia engravida de Salomão, né? Salomão quer dizer amado de Javé. Esta é a tradução do nome. Davi ele tinha todo o poder de quantas mulheres ele pudesse ter, porque ele era o rei. Então ele tinha todo o poder, né, sobre o palácio, sobre qualquer situação. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, ele tinha as concubinas, né? Mas ele quis a mulher de Urias. Davi, que era um homem fiel a Deus, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus unge ele para ser rei, Deus manda, né, o profeta Samuel ir lá na casa do seu pai Jessé para ungir. Por quê? Porque ele não. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus estava cansado de músculos, mas ele queria um coração, ele queria ungir alguém que tivesse um coração. E Davi foi este homem ungido, por quê? Ungido como rei, porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, este homem que tinha todo este poder, né? Ele desejou a mulher de Urias. Este homem que era fiel a Deus, ele se colocou acima da lei. Ele ficou cego. E aí nós vamos vendo que o pecado, o salário do pecado é a morte. E vem as suas consequências. Davi, em vez de reconhecer o seu erro, né, no adultério e arcar com as consequências, ele fica cego, né, pela situação, e ele acaba fazendo o quê? Ele acaba enviando Urias para a morte. Então um erro que vai gerando outro. O pecado é assim, ele vai agindo em nós e ele vai... Um pecado vai gerando o outro e vai se tornando uma cadeia de pecado que vai trazendo muitas consequências. E as consequências do pecado sempre são a morte. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós tentamos orientar as pessoas da nossa família, que nós convivemos, que nós tentamos abrir os olhos, né, a uma conversão, e muitas vezes nós recebemos o quê? Recebemos a ignorância, né? Como se aquilo não dissesse respeito a cada um de nós. Neste caso, a família inteira ficou marcada pela maldição do adultério. O nosso saudoso Padre Léo vai dizer que o adultério ele abre muitas portas no inferno, e portas que custam e levam muito tempo para fechar. E muitas vezes na nossa árvore genealógica existiram muitos adultérios,
Muitas situações de adultério que foram gerando morte vêm de geração em geração trazendo consequências negativas, assim como Davi, né, recebeu essas consequências na sua vida, né? Então nós vamos ver muitas vezes a vida fica marcada por maldições de adultério. No caso de Davi aqui, tanto que o seu filho morreu. Davi foi perseguido pelo seu filho. A espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Nós vamos vendo que a sua filha recebeu um incesto do outro irmão. Enfim, o pecado ele vai gerando essas consequências, né? Consequências terríveis, negativas, que o próprio adultério vai trazendo. Davi, meus irmãos, ele ficou cego, por quê? Porque o pecado ele nos cega. E é preciso que a palavra de Deus, ela abra os nossos olhos. Davi tinha uma grande virtude, meus irmãos. Este homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, pelo seu coração. Davi teve uma grande virtude aqui, que foi a virtude do arrependimento. A virtude de arrepender-se. Por quê? Porque Davi ele chora diante de Natã, Davi ele clamou a misericórdia de Deus para a sua família. E quando ele compôs este Salmo 50, o Miserere, que vai dizer, que a igreja ela celebra muitas vezes, né, nas celebrações penitenciais, Davi aqui, referente ao seu pecado, ele dobra a sua cabeça, né, e ele clama pela misericórdia de Deus. Aqui é um momento que ele está arrependido de toda a situação, de tudo que ele fez, de todo o crime. Ele pede: lava-me, Senhor, dá-me um coração puro, né? Um coração de novo decidido. Lava-me de todo o crime, de todo o sangue que ele tinha nas suas mãos, que era o sangue de Natã. Então, quando ele compôs este salmo aqui, Davi ele clamou pela misericórdia de Deus. E a palavra vai nos dizer que Deus ouviu a sua oração, tanto que poupou a vida, mas não poupou a vida do menino. Meus irmãos, nós sabemos o quanto dói para um pai, para uma mãe, perder um filho. O quanto isso é dolorido. O quanto isso causa um buraco no coração, né? O quanto essa situação traz no coração de um pai e de uma mãe, muitas vezes o desespero, e muitas vezes, né, o pai e a mãe não perdem todo o sentido de viver, né? Isso causa feridas profundas, feridas que levam anos e anos para cicatrizar. E muitas vezes é aquela ferida que criou uma casca que quando bate ali, você já volta tudo de novo, meus irmãos. São feridas emocionais terríveis que criam na vida, né, de um pai e de uma mãe pela dor da perda de um filho. Eles carregam muitas vezes essas feridas de morte, né? Muitas pessoas hoje carregam isso. A morte dos filhos é uma tristeza imensa, mas é preciso fazer como Davi. Levantar-se, lavar o rosto, trocar a roupa. Esta atitude de Davi, ele viveu, ele clamou, ele pediu na sua oração, mas ele precisou ter uma atitude. Levantar-se, lavar o rosto, recomeçar a sua vida de novo, mesmo com dificuldade, mas é preciso ter esta atitude, e é isso que o Senhor está falando para nós hoje. Compôs o seu salmo hoje, que você possa compor o teu Salmo 50, da tua vida, da tua história, neste momento de dificuldade que você viva, e talvez não seja só os seus filhos, alguém que morreu, mas seja o seu esposo, seja a sua esposa, alguém que você amava, o seu pai, a sua mãe que partiu, e você traz esta ferida, né? Esta ferida no seu coração. Meus irmãos, é preciso levantar, lavar o rosto e começar de novo. Davi ele recebe o perdão, né? Porque ele tanto recebeu o perdão que Deus deu a graça dele gerar outro filho, que foi Salomão. Não foi o filho primogênito, né? Mas Deus sempre transforma um mal em bem. Deus sempre tira um bem do mal, meus irmãos. E muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, né?
de quando as pessoas partem, né? Nós não sabemos. Mas eu quero te convidar hoje a que nós possamos fazer uma oração agora. Que você possa fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, colocar a mão sobre o teu coração. E que você possa, a partir desta oração, compor o seu salmo. Que você possa pedindo, Senhor Jesus, visita o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, e hoje nós te pedimos, Senhor, faz-nos enxergar as nossas fraquezas, Senhor. Fraquezas que nós não fiquemos cegos, Senhor. Tira toda a venda dos nossos olhos. E muitas vezes quando ficamos cegos, nós acabamos por seguir o nosso coração, Jesus. E muitas vezes o nosso coração ele é insensato. Dai-nos enxergar hoje, Senhor, a Tua verdade sobre nós mesmos. Nós te pedimos, dai-nos a força, Senhor, para que não nos consideramos acima da verdade. Concede-nos, Senhor, um coração que clama misericórdia até obtê-la de Ti, Senhor. Nós precisamos hoje clamar a Tua misericórdia como Davi clamou, Senhor, e cura o nosso coração. Cura, Senhor, de todas as perdas que nós tivemos, Senhor, e de todas as consequências do nosso pecado, do pecado da nossa árvore genealógica. Não nos trate, Senhor, conforme as nossas faltas, Senhor. Não olha, Senhor, para os nossos pecados, mas antes nós pedimos, Senhor, tem por nós misericórdia, derrama a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Sobre tantos filhos e filhas agora que estão unidos nesta oração, Senhor, clamando a Tua misericórdia. Cura as nossas famílias das feridas, Senhor, que ficaram pelos nossos filhos que já foram falecidos, Senhor. Cura o nosso coração dos nossos parentes, das marcas que ficaram pela morte. Tantas pessoas que ficaram com marcas no coração, Senhor. Tantas pessoas que não conseguiram avançar na vida como Davi, não conseguiram lavar o rosto, não conseguiram trocar a túnica, não conseguiram seguir em frente, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, faz-nos capazes, Senhor. Faz-nos capazes de consolar os aflitos e transforma o que nos parece mal, Senhor. Transforma em bem na nossa vida. Tudo aquilo que ao nosso olhar é mal, Senhor, mas que não é mal aos Teus olhos. Cura a raiva que vem em nosso coração por causa de alguma morte em nossa família. Em especial a morte de algum filho, que isso gera, Senhor, uma ferida tão dolorida. Cura, Senhor, toda a raiva. Cura, Senhor, a raiva das pessoas, ou mesmo de Ti, Senhor. Muitos ficaram revoltados contra Ti. Como Deus fez isso? Como Deus permitiu isso? Ó meu Senhor e meu Deus, perdoa-me, cura-me, Senhor. Amém. Que você possa compor o seu salmo, que você possa ler este Salmo 50 e vai colocando o seu coração como Davi fez. Reclina sua cabeça e peça misericórdia. Peça pelas consequências dos pecados, dos nossos pecados e da nossa árvore genealógica. Que o Senhor nos liberte do mal do adultério, que o Senhor nos livre de todas as consequências do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Amém.